compreender e entender de quanto nós podemos através do pensamento. Bom, antes de mais nada, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e o acolhimento, né? Eu vi aqui essa casa, não essas paredes, né? Mas esse grupo é sempre um motivo de muito prazer, muita alegria. O acolhimento que eu sinto aqui é uma coisa assim que, principalmente, Dante, né? O acolhimento que eu recebo aqui é uma coisa que eu sinto falta, né? Isso me faz procurar voltar. E vocês me aturam, que é uma benção. Bom, hoje nós vamos falar sobre pensamento. Eu vou ver se esse negócio aqui funciona. Vamos ver como é que a gente vai começar isso, né? Bom, primeiro, essa apresentação, então vamos falar sobre pensamento. Por que o pensamento, né? Porque é um assunto que me instiga, é um assunto que me interessa. Eu sou curioso com relação ao pensamento. Então, sempre que eu li alguma coisa, né, e quem não esteve aqui da outra vez que eu vim, não sabe muito da minha história, então eu passei por uma situação assim interessante em agosto do ano passado e eu recorri ao Espiritismo para atravessar aquela situação, né? E uma das ferramentas que me foram dadas, né, uma das ferramentas que todas as que me foram dadas foi a coleção, a série do André Luiz, e que tem muito a ver comigo. Então eu comecei a perceber algumas coisas que, obviamente, a gente guarda o que a gente se interessa mais, né? E depois eu comecei a ler outras coisas, né, outros livros, e sempre essa questão do pensamento me atraiu, né? Então eu conversando, da última vez que eu estive aqui, eu conversei com a Carol e ela falou, não, vamos falar sobre pensamento, então vamos falar sobre pensamento, né? Agora, a motivação para mim, né, esse interesse pelo pensamento é o que me motivou a buscar, né, conhecer um pouco mais o que é o pensamento e esse tipo de coisa, né? Agora, por que trazer o pensamento para falar aqui, nessa audiência, né? Está aqui o Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, o nosso pensamento nos liberta e nos escraviza. Agora, vamos ver como é que isso aqui... Vamos dar uma volta, ver se a gente volta para esse mesmo ponto no final, né? Não se preocupe, são só 80 slides. Né? Então, há muito tempo, né, já tem bastante tempo que as pessoas, né, a filosofia se preocupa com o pensamento, né? E eu estou muito aquém de qualquer ponto aí, né? Então a questão é o que é o pensamento, né, e como ele me afeta. Como o pensamento, como o nosso pensamento nos afeta. Então, eu gostaria de fazer uma pausinha aqui agora e perguntar, assim, uma coisa que eu gostaria de pedir, implorar, se for o caso. Não deixem pergunta para o final. Quem deixa pergunta para o final não faz pergunta. Se não ficou claro, se vocês querem fazer um comentário, uma parte, uma correção, por favor, não precisa nem levantar a mão, sai falando, que é a maneira mais fácil, né? Então vamos lá. O que é o pensamento? Por favor. São ondas. Chutei. São ondas. Chutei. O que mais? Energia. Energia. Energia se propaga através de ondas. Sim. Então, nesse aspecto estamos aí. Estamos né? O que mais? O que é o pensamento? O que é pensamento? Não o que é o pensamento, o que é pensamento. O que vai longe. O que vai longe. Bom, o que mais? Manifestação do que nós sentimos e pensamos dentro da... Pois então essa é uma coisa interessante, né? Todo mundo sabe o que é pensamento, todo mundo sente, pensa, mas ninguém sabe dizer o que é pensamento. Nunca ninguém pensou sobre isso. Várias pessoas, mas nós não. Né? Então, o que eu fiz? Né? A primeira coisa que eu fiz, bom, vamos ao pai dos burros. Né? Britânica.com. Pensamento. Respostas simbólicas a estímulos que são intrínsecos
ou extrínsecos, ou seja, que brotam de dentro ou são percebidos de fora. Disso tudo não fala nada, né? O pensamento é considerado um mediador entre atividades internas e estímulos externos. Bom, dicionarioinformal.com.br. Forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Resolveu, né? Vou explicar. Posso ir? Ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Eu não vou ler isso tudo não, gente. Ato particular da mente, o resultado deste ato. Modo de pensar. Modo de pensar. Né? Isso aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Modo de pensar. Né? Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Ato de representar mentalmente, sentimento de cuidado, zelo, preocupação, reunião de ideias e conceitos, mas aqui, ato, não, modo de pensar. Eu queria só chamar a atenção para isso. Esse de fantasiar eu acho bastante forte. Onde é que ele está? Ato de meditar, de fantasiar. Criação, criatividade, né? Porque nós. Mas é uma faculdade, né? Criar, né? Fecha os olhos um instantinho. Agora pensa numa estante com 6 prateleiras. Né? Você acabou de criar isso na sua cabeça. Então, a gente está falando aqui até de 2 tipos de criação. Criar uma coisa nova ou fazer uma construção mental. Através do pensamento, nós fazemos construções mentais. Isso não vamos sentir isso depois. Então, vamos lá. Uma breve nota, porque isso aqui define muita coisa que a gente faz. Né? Quem nunca ouviu falar de Paulo Estevão? Quem nunca ouviu falar de Saulo de Tarso? Então todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, né? O que aconteceu quando Jesus apareceu para Saulo na porta de Damasco? Resposta dele: o que quereis que eu faça? Por que ele teve essa resposta? Porque na hora que aquilo ali aconteceu, ele pensou, né? Adotou uma atitude mental, se posicionou e falou assim: o que eu acho não interessa. Pensou com ele, né? O que não interessa. O que eu acho, o que eu quero, o que eu tenho que fazer. Né? Se Jesus apareceu para ele, devia ser por uma boa razão. Né? Então, o que quereis que eu faça? Né? E agora, outro, complementando isso de alguma forma, vamos lá, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, e para item 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que é isso aqui? Esse é o único mandamento, né? Se a gente pudesse resumir os mandamentos, o Evangelho, tudo numa frase, está aqui, né? Ele mesmo disse isso. Jesus disse isso. Né? Agora, a mesma coisa, né? Olha só, quanta gente sem criatividade, né? Santo Agostinho, amados aos outros. Na verdade, disseram isso antes. O Espírito Protetor, amados aos outros. São Vicente de Paulo, amados aos outros. Você já viu isso, né? Não sei como é que se fala. Amados aos outros. E o Fernão, pelo menos, botou um pedacinho ali, né? Amados aos outros, serem felizes. Né? Então, por que eu estou falando de amor aqui, se a gente está falando de pensamento? Porque o pensamento é amor. Porque pensamento é amor. Pensamento é sentimento. Pensamento é sentimento. E através do nosso pensamento, Gera-se amor. vivemos ou vivenciamos amor. Né? Pense numa pessoa amada. Feliz. Né? O que acontece quando a gente pensa? Vamos lá. Eu não sei se todo mundo aqui já teve filho. Mas quem não teve, desculpa. Mas quem já teve filho? Pensa quando a primeira vez que você viu seu filho. Que é uma coisa linda. Né? Frágil. Né? O que dizem que uma mulher quando está grávida faz? Brilha, né? Ou em inglês, glow. Né? Então, por quê? Isso aí o quê? É uma forma de exteriorizar ou de externar o pensamento. Por quê? Vamos ver. Então, por isso que eu falei aqui.
coloquei aqui o amor. Vamos lá. O que é o pensamento e como utilizamos? Então, eu já vou fazer aqui uma breve, que é a minha conclusão. O que é o pensamento? Não sei. Não sei. É o que eu penso. Né? É o que está na minha cabeça. Isso tem consequências para mim? Tem consequências para mim. Vamos lá. Não sei se percebeu que a distância nos separa, mas o pensamento nos une. Né? Isso quer dizer que, na hora que eu estou pensando aqui, no meu neto, na minha neta, que estão lá em casa, na cidade que eu moro, né? É uma corrente, uma onda, uma energia, um laço, alguma coisa, uma ponte que me conecta com ele. Né? Ele pode estar em outra sintonia. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos lá. Bom, Rio de Janeiro tem um morro com várias antenas transmissoras de rádio e televisão também, o Morro do Sumaré. Né? Então a gente está passando de carro aí, onde quer que seja, Copacabana, Ipanema, né, Campo Grande, onde for, sintoniza o rádio na JBFM, vai ouvir a JBFM, é isso? Uhum. Não vai ouvir outra rádio, só vai ouvir aquela. Por quê? Porque tem uma antena transmitindo e o rádio está sintonizado na mesma frequência, ou seja, eu estou recebendo aquele sinal. Pensamento é a mesma coisa, eu estou pensando no meu neto, ele não está pensando em mim agora. Então, nossa comunicação não está estabelecida. Né? Então, é preciso que haja o quê? Sintonia entre duas antenas para que haja uma corrente de pensamento, uma comunicação através de pensamento. Está fazendo sentido isso, gente? Uhum. Tem que ter um receptor, né? Tem que ter um receptor querendo ouvir. Querendo ouvir. Né? Como a gente fala, né? Vibrando na mesma frequência. É isso que a gente está falando. A frequência é isso, a frequência do rádio, da televisão. Né? Se eu chegar no rádio e colocar a BBC 4, eu não vou ouvir a BBC 1. Eu vou ouvir a BBC 4. Então vamos lá. Pensamento é um atributo do espírito. Né? O livro dos médiuns. Né? Aí vem aqui no capítulo. Isso aqui estaria em cor, mas não estou vendo a cor. Então, vamos lá. Capítulo 2. O pensamento é um dos atributos do espírito. Tá? Então, o pensamento é atributo do espírito. Tem espírito que não tem pensamento? Não. Não. Todo espírito tem pensamento. Tem espírito que não tem vontade? Não. Todo espírito tem vontade. Às vezes, a gente não tem força de vontade para não comer chocolate. Né? Mas a gente tem vontade. Às vezes, a gente abre mão da nossa vontade para fazer a vontade de um outro. Mas a gente faz porque quer. Ninguém é obrigado. E desculpa, pergunta talvez um pouco besta, mas quando ele fala atributos do espírito, ele quer dizer espírito de qualquer grau de evolução, qualquer que seja. Qualquer espírito. Do Todo mais espírito pensa. Pensamento da primeira contínuo, ordem, cima, né? que é como eu estava falando. Não, todo espírito tem. Todo espírito consegue pensar e é uma coisa contínua, não é uma coisa que acontece em lapsos, né? Tanto que tem gente que tem dificuldade de dormir que não para de pensar. Deita a cabeça. Pensando. Capítulo 9 dos Lugares Assombrados, pergunta 8ª lá, o que atua sobre o espírito é sempre o pensamento. Qual é o componente material de um espírito? Componente material? Não tem, né? A coisa mais próxima de matéria que um espírito não encarnado tem é um perispírito, que não é o espírito, está associado ao espírito, né? E vai se tornando tanto mais imaterial conforme o espírito evolui. Certo? Então, o pensamento é a forma de comunicação do espírito. Se por acaso, vamos lá para o exemplo extremo, né? Se Jesus resolvesse aparecer aqui, ele poderia se comunicar com a gente por pensamento, telepatia, sem precisar de corda vocal para falar. Ele não precisa de harpas para se comunicar. Nós, encarnados, precisamos. Espíritos não precisam. Tá? Então, é um atributo do espírito que é usado também para a comunicação.
Né? Então vamos falar de comunicação. O pensamento, né? Então isso aqui é o mesmo slide, só que agora eu vou falar desse trecho aqui. O espírito, qual é a causa primária da inspiração? É o espírito que se comunica pelo pensamento. Então toda vez que nós estamos inspirados, já temos uma inspiração, eu estou falando de coisa externa, tá? Não estou falando de criação que possa ser própria da pessoa. Né? Toda vez que nós temos uma inspiração, alguém é um espírito, pode ser né? Um espírito desencarnado, um material que chega do nosso lado e nos ajuda a fazer alguma coisa, compor uma música, escrever uma nota, telefonar para alguém, né? E lembrei da mamãe, vou ligar para ela, né? Aí ela estava pensando em você, ou estava chateada porque perdeu o gato, alguma coisa. Né? A ação é feita através dos espíritos, é feita através do pensamento. Né? Das evocações. A escrita é o meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é o que o atrai. Então, por exemplo, né, quando nós falamos aqui, nesse caso aqui nós estamos falando de psicografia, né? Trata de psicografia. Então, quando um espírito ele se aproxima e vai transmitir uma mensagem para ser psicografado, como é que ele transmite a mensagem, para o médium? Através do pensamento. Então, ele usa o pensamento para comunicar a sua ideia para o médium. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quem transporta o pensamento? O que é que preenche todos os pontos do universo? Fluido cósmico universal. Então, o pensamento, a gente pensa assim, o pensamento não atravessa o vácuo. O que é o vácuo? O vácuo existe para a gente, para a nossa dimensão, para a nossa percepção. Né? Diz a literatura espírita, que o vácuo está preenchido de fluido cósmico universal. O universo inteiro está preenchido de fluido cósmico universal. Então, a gente pensa aqui, faz a ponte, usando o fluido cósmico, até o receptor. Se o receptor tiver sintonizado ou tiver a capacidade de nos receber, né, de perceber o pensamento, vai receber o nosso pensamento. Né? Por que isso não acontece com a gente? Por que eu só pensar aqui, Marlene, ela não vai pensar em mim? Não vai pensar em mim porque nós estamos limitados pela matéria. Então, enquanto estamos acordados, conscientes, presos na matéria, no corpo, nós temos as limitações da matéria. E, então, existe, vamos chamar assim, levianamente, vou chamar de uma degradação dos nossos atributos, das nossas capacidades e competências. Tá? Tá fazendo sentido, gente? Uhum. A Gênese, né? Só recapitulando, então, quer dizer, nós falamos aqui no livro dos médios, agora vamos falar da Gênese, né? O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como os dos desencarnados, né? E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. Então, o que é isso? É comunicação. Nós usamos o pensamento para a comunicação, né? Encarnado com desencarnado. No entanto, encarnado, a gente tem essa despotencialização, esse enfraquecimento desse nosso atributo, dessa nossa faculdade, mas está aqui, né? A obra básica explicando que o pensamento é usado para transmitir, né? Os fluidos espirituais são transmitidos de espírito a espírito, estabelecendo o que? Aquela corrente, aquela ligação, aquele elo que é o pensamento. Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos, né? Isso aqui a gente já viu no comecinho, né? Mas está aqui para lembrar, né? Influem os Espíritos em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, ordinário, são eles que nos dirigem. Pode-se com utilidade orar por outrem? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, o pensamento alcança muito além dos limites da esfera corporal. Tá? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Transmissão de pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que se dirige.
mais uma vez, fortalecendo a ideia de que o pensamento é uma forma ou uma ferramenta que nós temos de comunicação. Né? E, vamos lá. Aqui nesse pedaço, nesse parágrafo aqui, eu estou interessado aqui. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Né? Eu acho que então aqui a gente vê que fica configurado que o pensamento é uma forma de comunicação. Está fazendo sentido? Sim. Então já vai um alerta aqui, né? Se é uma forma de comunicação, cuidado com o que você quer comunicar. E para quem? Né? Porque se você vai comunicar uma coisa que não vai fazer muito bem a você, quem é que, né, numa frequência, vamos dizer assim, não muito desejável, quem é que vai receber aquilo? Né? E quem é que talvez se aproveite daquilo para se beneficiar de alguma forma, de alguma coisa, de uma energia que você possa transferir, ceder, né? Então são coisas que a gente, né, vamos lá, pensamento então serve para comunicação. Ou seja, sempre que você pensar uma coisa boa, sempre que você pensar uma coisa não tão boa, alguém vai te ouvir. Alguém vai te ouvir. Dá medo, né? Dá medo. Né? Alguém vai te ouvir e tem mais. E alguém que possa estar interessado naquela situação pode se aproximar de você. O que proíbe, né, o deslocamento de um espírito não ligado ao corpo? O corpo, a matéria tem que ir junto, né? Mas um espírito sem um corpo, ele se desloca. Tem nada que fazer, né? Às vezes não, às vezes está só precisando de alguém, de um amigo para conversar, né? Aí pega aquela pessoa deprimida, né? Vamos deprimir, mas coloca essa energia. Né? Vamos lá, céu e inferno. Para os espíritos, a alma não é uma abstração. Ela tem o corpo etéreo que se define ao pensamento. Né? Então, a alma não é uma abstração. Ela tem o corpo etéreo, né? Acho que a gente está falando do perispírito aqui, né? Que tem um vínculo com o pensamento. Né? Quem é que define a forma do nosso perispírito se nós formos evoluídos o bastante e não estivermos encarnados? Como é que é? Repete a pergunta. Quem é que define a forma do nosso perispírito se nós tivermos evolução o bastante? A própria pessoa. A própria pessoa. Como? Usando o quê? A mente, o pensamento. Então a pessoa pensa na forma que ela quer ter e assume aquela forma. Não é curso, né? É um trabalho, massinha de modelar, né? Nós vemos aí nos vídeos do André Luiz que existem situações ainda melhor do que isso, o Nosso Lar. Né? Quem aqui assistiu o Nosso Lar filme? Pois é. Quem não assistiu, então por favor assistam, porque eu acho que vale a pena. Existe uma situação que o André Luiz está sentado, né? Está no nosso lado, sentado em contorno do lago, ouvindo o pessoal tocar uma música, né? E a mãe dele vem por trás dele, coloca a mão no ombro dele, não sei o que e tal, e ele não vê que a mãe está ali. Ele não reconhece a presença da mãe. Por quê? Porque, bom, no mundo espiritual é assim, a mulher está sempre elevada, o homem sempre, né, se arrastando. Então, porque a mãe dele é um espírito, naquela situação, é um espírito mais adiantado, que não mora na colônia espiritual, porque a colônia espiritual é um grande hospital, vamos colocar dessa maneira assim, bem genérica, né? E ela vai ali vê-lo, mas ela não se adensa e ele não percebe que ela está ali. Pois, então, porque ele não tem ainda os instrumentos de percebê-la, porque ela está acima dele e não desce ao nível dele. Então ela não adensa pelo espírito dela e ele não consegue percebê-la. Em diversas missões, tarefas, né, que o André Luiz vai, né, com mentores espirituais, ele é orientado. Agora adense o seu perispírito para você ser percebido pelo irmão que está do seu lado, pela entidade, pelo outro.
em situações que ele é dito, não faça isso, porque não é para você ser percebido. Sua presença aqui é só de observador. Então ele já tinha ali o controle sobre o perispírito dele. Se ele consegue agregar massa ou reduzir a massa, vamos colocar assim, né, do perispírito, com certeza ele poderia mudar a forma do perispírito também. Né? Então o perispírito e o pensamento estão associados. Tá? Pensamento e vida. Essa apresentação não foi baseada no pensamento e vida, mas eu recomendaria assim, com empenho que todo mundo lesse esse livro depois do nosso lado. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetindo. Então a gente emite pensamento, recebe pensamento, o tempo todo. A frequência do rádio que nós sintonizamos, nós vamos emitir naquela frequência e receber naquela frequência. Tá? Todo mundo bem aí? Alguma pergunta, algum absurdo que eu tenha falado, alguma correção? Vamos lá. Evolução em 2 mundos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme. Esse fluido é o próprio pensamento contínuo. Bom, o espírito desencarnado, a existência dele é toda mental, né? É toda mental. Por quê? Porque não tem matéria. Então a existência, o dia, a noite, a eternidade, é toda em função de construções mentais. A gente vive falando de umbral, todo mundo fala de umbral o tempo todo mundo é fascinado pelo umbral. O que é o umbral? Por que o umbral tem essas coisas monstruosas? Porque aqueles que estão em atitude mental desequilibrada pensam coisas não muito equilibradas e com isso manipulam consciente ou inconscientemente a matéria em torno de si e criam essas coisas. As coisas não existem se não forem criadas. Então, são os próprios espíritos que, através do seu pensamento desequilibrado, que manipulam a matéria com a força do seu pensamento e convertem essa matéria em formas monstruosas, em pântanos, ou o que quer que seja. A causa mental. Vamos lá. As irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Está falando aqui de 2 espíritos, o encarnado e o desencarnado. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. A entidade que não se dava conta de nossa presença, tá vendo? Ou seja, uma entidade que não estava no mesmo nível de evolução, do André Luiz e de quem estivesse com ele, não conseguia percebê-los, porque eles não adensaram o seu perispírito bastante para que o irmão pudesse percebê-lo. Em virtude do círculo de vibração grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Então, várias coisas ali, Como sempre, André Luiz faz uma frase com 85 informações. Vamos lá. A entidade que não se dava conta da nossa presença. Por quê? Porque era um espírito ainda menos evoluído, numa situação de desequilíbrio, que não conseguia perceber espíritos mais evoluídos. Bom, aí fala, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha. Em que se mantinha, ou seja, essa entidade queria estar ali. Quem de nós sabe que está fazendo uma coisa errada e mesmo assim faz? O tempo inteiro. Não precisa levantar a mão, não? Quem dirige? Quem dirige? Vamos lá! Quem é que vai passar na frente? Eu ou outro? Não, irmão, passa! Passará. Então nós escolhemos, e quando a gente faz a escolha, nós pensamos e gravamos essa escolha na nossa mente. E quem é o reflexo da mente? Quem é o retrato da mente? Obrigado. Nosso perispírito. Então, quando a gente faz a mesma escolha 50.000 vezes,
Qual é a marca que a gente deixou do nosso perispírito? É só um arranhãozinho ou é a martelada atrás da outra? Vamos lá. É a chicotada. Né? Não, tá gravado, gente. Tá gravado. Não sei o que eu estou dizendo, não. Vai ler literatura que vocês vão ver a mesma coisa. Eu só copiei e colei aqui. Nada, não tem nada disso. Nada aqui é meu. Né? Então vamos lá. Vibrações grosseiras, a gente se mantinha, porque queria. Fixava toda a atenção no doente. Vamos lá. Quem é que nunca só focou em uma coisa e não viu nada ao redor? Ah, meu Deus, eu perdi o meu telefone. Usa o outro. Não sei o que. Né? Várias coisas maravilhosas acontecendo e a gente focando naquele problema, que nem é o problema. Né? Por quê? Porque a gente quer. Não há dúvida. Né? Lembrando a sagacidade, um felino vigiando a presa. Né? Então, o que acontecia nessa última frase aqui? Essa entidade queria uma coisa. Alguém consegue se ver nessa situação? Né? Focou naquilo e só queria aquilo. Então, através do pensamento, a entidade se ligou em alguma coisa, não importa o que seja, pode ser uma casa, uma pessoa, né? Filho, ex-mulher, ex-marido, né? Qualquer coisa. E ficou ali, fixo. Gente, estático. Quanto tempo pode passar para essa situação mudar? Eternidade. Muito tempo. Um dia, uma semana, um mês, 55 anos. Né? Vamos lá. Então, quer dizer, aqui a gente falou da comunicação, mas já é uma deixa, né? Porque o que a comunicação causa? Né? Comportamento. Então vamos ver o que o comportamento tem a ver aqui com essa história. Né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Definindo-se por espelho da vida, reconhecemos que o coração lê a face do cérebro das suas ondulações. Tá? Como falou do pensamento. O cérebro é a antena, né? Dentro do corpo físico. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Ou seja, o pensamento é a força, ou gera, né? Que tudo move, criando e transformando. A gente não está falando aqui de mover cadeiras, né? Não é disso, né? Mas tudo move. O que move? Tudo. Não estamos falando de coisas físicas, estamos falando do nosso movimento, nossas escolhas, nossas decisões. Se nós vamos resolver ficar parado aqui pensando na mesma coisa até o final dos tempos, né? Se a gente vai pegar uma pequena coisa e fazer dessa pequena coisa, por maior que seja para a gente, mas num universo é uma coisa pequena e a gente vai ficar, não, eu vou sofrer por causa dessa coisa aqui o resto da vida. Vou passar uns 40 anos sofrendo por causa disso que não tem solução. Tem um ditado que diz que não tem solução, solucionado está. Então, se não tem solução, não adianta sofrer. Quais são as 3 coisas que a gente pede ou deve pedir quando reza, quando faz uma oração? Resignação, paciência e fé. Qual que foi a primeira? Resignação, né? Para aceitar, paciência para esperar o fim e fé para ter certeza que vai ter um fim. Não estava escrito na cama do Chico Xavier? Tudo passa. Né? O que é bom, o que é ruim, tudo passa. Até uva passa. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, vamos lá. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação.
Por elas, né, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Tudo que a gente vive é fruto das nossas próprias construções mentais. Nós construímos mentalmente a nossa realidade. Nós percebemos alguma coisa, processamos de acordo com o nosso estado, né, com o nosso equilíbrio, com os nossos desejos, com as nossas aspirações, e fazemos construções mentais. Então, a mesma situação hoje pode lhe causar sofrimento, amanhã alegria, dependendo de como você esteja querendo receber e processar essa coisa que está acontecendo. Tá? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Voltamos aqui àquela figura abençoada do umbral, né? Por que o umbral é um lugar monstruoso? De construções mentais monstruosas. Porque os espíritos estão ali, não muito equilibrados, pensando coisas de forma desequilibrada, vão, através da força do seu pensamento, manipular a matéria que esteja ali, independente de quão etérea ela seja, e construir alguma coisa, e viver aquela realidade. Então nós vivemos as realidades que nós construímos. Aí vem mais aqui, por elas, né, as imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Reflexo mental mora no alicerce da vida. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do trabalho. Ainda, né? Emmanuel ensina, né, que sendo a mente o espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro, isso aqui já vimos, né? O cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento, tudo move. Os sintomas patológicos, contudo, os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo das nossas manifestações. O que é isso? Reflexos infelizes da mente sobre o veículo das nossas manifestações. O que é o veículo das nossas manifestações no nosso caso aqui? Qual é o veículo que nós usamos todo dia quando a gente acorda? O corpo, né? O corpo. Então, o que está dizendo ali? Né? Os sintomas patológicos. Sintomas patológicos. Entendi, desculpa. Muitas vezes são sintomáticos. Sim, mas Sim, no caso, né? No caso, o que está dizendo aqui? Que a gente pode ter um efeito físico no corpo que decorre do nosso próprio pensamento. É por isso que fala mente só, corpo só. Eu acho que também, essa frase ela pode ser... Aqui, né? As pessoas acham que mente sã, corpo sã é você fazer psicoterapia e fazer educação física para resolver o problema. E na verdade não, porque enquanto você não se amar, é uma das coisas mais difíceis, a gente se amar, né? Enquanto a gente não se amar, a gente não vai achar que a gente merece alguma coisa boa, ou coisas boas. E se a gente não merece coisas boas, a gente merece o quê? Mas eu acho que a mente sã, ela já é uma mente que ama o corpo. Exato, não, sim, é um objetivo, é uma coisa para ser buscada, né? Eu concordo com você, estou falando, sim, a mente sã, ela é equilibrada. Ela é equilibrada, mas eu estou falando, o meu ponto aqui é que não necessariamente nós estamos numa situação de ter a nossa mente sã. É uma coisa que a gente almeja, mas não necessariamente a gente quer sempre ter, né? Aquela história, né? Vamos dar passagem para outro carro, né? Não vou dar passagem para outro carro, porque eu sou melhor que ele. Estou na frente, é minha lei, não quero nem saber. Isso não é uma mente sã, né? Então, se a gente tiver a mente sã, provavelmente vai ter um reflexo saudável no nosso corpo. Concordo. Desculpa, você vai falar sobre o processo de fantasia? Porque quando ele mencionou lá, dentre os tópicos do início dos slides, o pensamento teoricamente é consciente, certo?
o que leva um espírito, um ser humano, um corpo físico a fantasiar? E nem sei se faz sentido o que eu estou perguntando, mas essa é a minha pergunta. Olha só, eu tenho que primeiro tentar entender o que você chama de fantasiar. Né? Por exemplo... Pensar fora da casinha. Criar um mundo ilusório na tua cabeça. Porque muitas vezes você não aguenta a tua realidade. Tá difícil. Porque às vezes, digamos, o que é... Por que a gente passa por reajustes numa encarnação? Para poder evoluir. Não, calma aí. Desculpa. Calma aí. Sim, mas isso aí é uma resposta que qualquer coisa responde qualquer pergunta. Por que a gente às vezes precisa de reajuste? Digamos que eu tenha prazer, que eu me compraza em jogar, tá na moda isso, né? Em jogar ácido nas pessoas. Né? Vou lá, nunca vi na vida, de repente passei em junho. Né? Aí eu deformo ao longo de uma existência 20, 25 pessoas. Né? Aí eu vou. Aí tem uma hora, aquilo ali, né? Tec, no meu perispírito, né? Ali, tá marcado. Tá marcado. Primeiro eu tô achando ótimo, porque eu tô achando legal. Né? Esse prazer maquiavélico, né? O malvado. Aí vai passando, né? Aí tem uma hora que aquilo ali começa a me incomodar. Será que eu devia ter feito aquilo? Ih, gente. Aí daqui a pouco bate um arrependimento, né? Aí eu não sou muito evoluído, fico culpado. Né? Não entendo que eu tenho que ter responsabilidade no mundo. Né? Aí fico culpado, começo a me sentir culpado, e a precisar reparar aquilo de alguma forma. Aí vem o quê? É uma possibilidade de reajuste. O que pode ser essa possibilidade de reajuste? Eu posso vir com uma deformação facial. Eu poderia vir como dermatologista. Ou um cirurgião que faz cirurgia de transplante de pele em queimado. Não poderia? Não é trabalhar na mesma área. Mas, de repente, a minha culpa não permite. Aí eu acho que eu tenho que sofrer. Porque Deus é castigo, não é? Não, Deus é amor. Deus não quer te castigar porque Ele não te culpa. Então, Deus não te perdoa porque Ele não te culpa. Você é responsável. Agora, se você traz essa culpa, você vai ter que... Aí você está com aquele teu perispírito todo rasgado, assim, todo, né? Aí você vai ter que fazer o quê? Aí você não aguenta simplesmente trocar o capô do seu carro, né? Você vai querer o quê? Lixar. Entendeu? Aí você precisa do sofrimento. Porque você acha que, porque você está culpada, você precisa sofrer para se reajustar. Essa é uma forma de pensar. Mas em lugar nenhum você vai ver que você está obrigado a passar por isso. Você precisa se reajustar. Por quê? Porque você está desequilibrado. Então você precisa se reajustar. Mas a forma de reajuste não é única. Existe mais de uma forma. Respondi. Eu acho que eu nem sabia o que eu queria perguntar, na verdade. Foi mais ou menos. Mas obrigada pela resposta. Fez sentido de uma outra maneira. Eu vou formular melhor a minha pergunta e eu acho assim, por exemplo, a gente tem que, em primeiro lugar, vigiar o nosso sentimento. Se você vigia o sentimento, você policia o teu pensamento. Tá? Porque o pensamento, na minha opinião, seria uma forma de solidificar o que você sente. O sentimento, o sentimento filtra o teu pensamento. Essa é a minha singela maneira de pensar. Então, quando você sai fora da caixinha, se você vigiar mais o seu sentimento, você vai poder tentar controlar melhor os seus pensamentos. Porque pensamentos nada mais, nada menos é do que o Boyle fala, você vai plasmar o que você sente. Tudo que a gente faz, a gente constrói pela mente, mas você tem que sentir primeiro. Não existe uma forma de pensar sem sentir, até inconscientemente. Não tem como você agir pensando sem passar pelo teu filtro de sentimento. Então eu acho que aí você vigiando o seu sentimento, você consegue tentar manusear a caixinha.
Agora, a fantasia, ela pode ser uma fantasia que parte da criação, uma criação positiva. Se você está utilizando essa sua capacidade de criação, que o pensamento tem essa capacidade, para produzir algo útil. Então você vai sair um pouco da realidade com os pintores, os artistas de modo geral. Os escritores. Eles vão, por exemplo, Clarice Lispector, tinha que sair ela era tão realista que ela tinha que sair da realidade para poder entrar num outro patamar, para poder escrever a realidade que ela se colocava. Então, quer dizer, não entendeu nada, nem eu, mas é assim. Agora porque eu sou fora da casinha. Então, um exemplo. Isso é uma das facetas. Agora, eu posso criar uma realidade fictícia para mim não olhar para mim mesmo. Aí é uma outra coisa. Quando você não aguenta quem você é. É uma fuga. É uma fuga, exatamente. Entendeu? Criamos uma polêmica aqui. Vamos lá, que esse aqui é o 31º, são só 80 e vamos ver se a gente acaba de lançar. Bom, desobsessão. Todo pensamento é onda de força criativa. Né? Todo pensamento é onda de força criativa. Não há pensamento que não cause um efeito. Todo pensamento vai causar um efeito. Eu não estou falando pensamento ruim, gente. Estou falando pensamento. Pensamento bom também. Neutro. Pensamento bom também. Né? E vocês não sabem que mesmo quando o destinatário de uma prece não sabe que ele é o destinatário de uma prece, ele se beneficia e muitas vezes, se é uma pessoa com problema de saúde, se restabelece estatisticamente melhor. Ou seja, isso é uma coisa que tem uma comprovação estatística. Por que quando a gente faz uma prece, a gente faz o quê? A gente vai lá e sacode a pessoa? Não. A gente pensa na pessoa, não é isso? E transmite o quê? Boas energias? Né? Então, tem efeito. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? É que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Aqui está o risco, né? Se vocês quiserem se sintonizar numa rádio AM que não tem música, só tem propaganda do Colchão de Piedade, né? Ou só chiado, você vai ouvir música? Não vai. Então, o pensamento é um imã. O que faz? O que vai acontecer? O que faz o pensamento? Eu pensei numa coisa ruim. Eu vou sintonizar com quem? Com anjos e arcanjos? Não vou, gente. Vou sintonizar com quem? Quem que eu vou atrair para mim? Vem cá, pessoal, vem cá, vem usar. Entendeu? Então, é isso. Pensamento faz isso. Quando a gente não consegue, a gente pode sempre orar, ou pensar numa coisa boa. Né? Ou buscar ajuda. Ou buscar uma música. Né? Tem sempre alguma coisa que ajuda. Né? Então aqui no finalzinho tem: através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental. Né? Então, voltando, né? Quando a nossa realidade é muito dura, mais do que a gente quer suportar, a gente pode. Né? Pode enlouquecer. Né? Vamos voltar aqui. Quem não leu os 38 livros do André Luiz, não são 38, é brincadeira, vai ver lá. Existem casos em que eles intercedem, porque se não intercederem, vão deixar a pessoa, aquele encarnado, correr o risco de enlouquecer. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam em nós raios específicos. Ou seja, quando eu penso em alguma coisa, eu transmito isso para o universo, mas gravo na minha mente. E a mente faz o quê? Vai lá, aquele espírito, tá? Talhada ali, faz a sua marca no perispírito.
O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Faltou alguma coisa aqui? Não. Ou seja, o pensamento faz tudo. Espírito desencarnado atua sobre a matéria? Diretamente? Não. Espírito desencarnado atua através do pensamento. Sim. Pensamento. Sobre encarnado é custo. Isso. Sempre, né? E mesmo assim, e mesmo quando o encarnado não sabe que ele está sendo usado para atuar sobre a matéria, precisa do encarnado por causa da movimentação das energias. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada hora da vida à luz dos vossos pensamentos. Ou seja, o pensamento pode ser ruim e pode ser bom, dependendo do que a gente queira para a gente. Não tem problema, pessoal. Vamos todo mundo sintonizar numa coisa bem ruim, aí depois não reclama que não consegue uma vida que desande. Onde é que você quer ancorar o seu barco? No meio da tempestade ou no porto seguro? Né? São escolhas que nós fazemos. E por mais que a gente se negue essa realidade, são escolhas, por consequente, são conscientes. Tudo que nós escolhemos conscientemente. Porque a gente acha que merece sofrer, porque a gente acha que não merece isso, porque a gente acha que não sei o quê. Não. Deus é castigo? Deus é punição? Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Então, castigo e punição é uma coisa que a gente traz para a gente porque a gente quer. E transfere a responsabilidade para Deus. Porque fica fácil, né? É mais fácil, né? O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Ou seja, tudo que nos acontece e tudo que nós fazemos tem por raiz o nosso pensamento. É um desafio, eu acho, diário, constante de todos nós. A gente conhece, sabe de muitas entidades e pessoas e gurus e Dalai Lamas da vida que já atingiram esse nível de controle do pensamento. Mas eu acho que a grande maioria de nós, acho que enfrenta esse desafio diariamente de não ter controle sobre o meu pensamento e acredita que não tem controle sobre o próprio pensamento e continua vibrando naquela frequência, às vezes baixa ou negativa, e atraindo o que quer que esteja nessa frequência. Então, nós precisamos ainda de ícones, sim, né? Pessoas em que a gente possa se inspirar, né? Sim. Como Dalai Lama, Gandhi, Cristo, né? Paulo, Chico Xavier e por aí vai. No entanto, essa nossa dificuldade se dá por um afastamento voluntário que nós fazemos todo dia do Evangelho. Sim, sim. Então a gente não consegue controlar porque a gente ainda quer. A gente quer ser dessa forma. Concordo. Senhor, o que queres que eu faça? Ele esqueceu quem ele era, o que ele queria, esqueceu tudo. Estava ali de quatro no chão, né, sendo humilhado, caiu cavalo. O que queres que eu faça? E saiu fazendo. Né? No começo, até ainda querendo, trazendo aquela carga de quem ele era, e com o tempo deixando de ser, passando a ser diferente, né? Deixando de ser Saulo, passando a ser Paulo. É um processo, é o nosso processo. É o nosso processo. Agora, se você quer demorar 50 mil anos fazendo isso, ou 2 milhões de anos, é contigo. Agora, quem está aqui tirando esses ícones
porque não precisa. Então somos todos assim, todos nós queremos, todos nós precisamos de ajustes, todos nós precisamos paciência, colo, carinho, tempo, para que a gente modifique as coisas que a gente não quer modificar. Vamos lá, quem dirige? Quem é que fica parado? Passa, irmão! Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Pode fazer uma vez. Pode fazer uma vez, sabe? Quando está com pressa, faz. Você está com vontade de ir ao banheiro, está apertado para o banheiro, não sei o quê, vai ter um lugar no elevador. Vai correr para pegar o elevador porque merece mais do que outra pessoa que está do lado? Não sabe se outra pessoa, não sei se outra pessoa não está com mais necessidade do que eu. Não sei. Perguntei. Você se incomoda? Nem quero saber, eu vou embora. Porque eu valho mais. Porque eu sou maior. Porque eu sou melhor. Porque eu sou orgulhoso. Sim, o desafio é constante. Gente, a gente está aqui por causa disso. Sim. Entendeu? Você não é O desafio culpada. não, as oportunidades. As oportunidades vão acontecer na sua vida até que você não precise mais dela. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Né? Tem que ser um dois, tem que ser um dois. Faço com Ó, estou no 36. Putz, desviou. São só eu. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Né? Felicidade é o pensamento correto. E o oposto também vale. Né? Sentimento. Né? Agora estamos aqui. O pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações da nossa individualidade. Mas eu estou falando mais do mesmo, né? Não tem mais o que criar aqui. É a mesma coisa. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Em verdade, o pensamento é a causa da ação. É o que provoca a raiz da ação. Pensando, criamos o destino. Meu pensamento vitaliza em remorso constante. Qual a consequência do remorso? Nada positivo, porque remorso não ajuda ninguém. Ninguém vai evoluir, ninguém vai se livrar de nada por se martirizar. Em algum momento no Evangelho diz que a gente tem que subir escada de joelho? Não. A gente é responsável, não culpado. Deus não culpa, Deus não julga, Deus ama. O conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas de pensamento, no amparo do cérebro ferroso. Doação de novas formas de pensamento. Quer dizer, isso é possível. A gente pode transmitir bons pensamentos para a pessoa. Por intermédio dos pensamentos desequilibrados, com que justapõe a nossa vida íntima. Ou seja, pensamentos desequilibrados se justapõem a nossa vida íntima. Nossa vida íntima em todos os níveis, né? Na família, em casa, dentro da gente. Né? Então, pensamentos desequilibrados se justapõem. Pensamentos equilibrados ajudam. Só vou parar quando você me empurrar. Onde é que nós estamos? Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. Né? Então nós estamos falando aqui de cura. Né? Sem um pensamento orientado para a cura, haverá cura? Não haverá cura. Sintomas podem melhorar, sintomas físicos, mas cura, né? Aquela pessoa eu tenho um caso na minha família agora, uma pessoa com mais de 70 anos, saudável a vida inteira, nunca teve nada, anda, corre, né? De repente, um baita câncer. Pequenininho, assim, localizado no corpo físico. Todo. Né? Um grande câncer. Estava lá escondido. A pessoa tinha sintomas? Não tinha sintomas. Estava saudável? Não estava saudável, estava escondido. Né? O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A sua vida será sempre o que você estiver mentalizando constantemente.
através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que demos de nós aos outros, receberemos dos outros centrifugadamente. Não, essa é bem interessante. Dá, pode ir. Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o slide 42. Metade. Né? Metade, mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, a gente mais ou menos já falou isso. Isso aqui é mais uma recapitulação. Né? Só para a gente bater mais forte, para ver se marca mesmo na cabeça, para a gente, né, guarda. Né? Vamos lá. O que é isso aqui? Né? O que é isso? Bom, isso aqui é o nosso corpo físico. Isso aqui é o nosso perispírito. O que liga um ao outro? Duplo etéreo. Sim, mas o que liga... Sim, o duplo etéreo é o condutor. Né? Conduz o que de um para o outro? Energia, né? Pensamento. Né? Então, o que a gente faz aqui afeta aqui, o que a gente faz aqui afeta aqui, porque tudo fica gravado na mente. Né? O que a mente faz? É o quê? É a sede do pensamento, né? Né? Então, vamos lá. Então, tem essa figura aqui, são copiadas aqui, emprestadas nesse site aqui. Né? Então, nós temos aqui o espírito e o perispírito, o espírito é esse tamanho aqui, esse aqui é o espírito, e aqui o corpo físico do peteco. Então, o que o perispírito faz? Grande antena que a gente tem em volta da gente, né? Captando, transmitindo, né? Aí vai, canaliza isso através do chakra, né? E manda para quem? Para o corpo físico. Para o corpo físico. Então, todo aquele lixo, né? Aquele sinal de rádio que não é música, não é aquela coisa horrorosa, eu estou captando aquilo ali, estou recebendo do meu perispírito e mandando para quem? Para o corpo físico. Aí o que acontece se você pegar um saco de lixo, começar a jogar lixo orgânico ali dentro e deixar no fundo da cozinha uns 2 anos? Vai feder. É, o que a gente faz com o nosso corpo físico, A gente pega essa energia que não vale nada, nessa energia horrorosa, e vai enxotando o corpo físico, né? Aí quando chega aos 70, descobre que é de câncer, né? No caso dessa pessoa que eu citei, um grande problema com uma grande solução. Resolvido o problema. Mas foi um grande susto. Né? Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações do campo do pensamento, em fuga da recordação do remorso, arruinou os centros motores. Ou seja, o pensamento daquela pessoa, né, por causa de recordações e remorsos, ele mesmo detonou os seus centros motores. Que doido. Desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimentos da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão do altruísmo. No pensamento residem as causas. Tá? Então, para quem acha que o pensamento não afeta o corpo físico, leia André Luiz. Principalmente esse livro, né, Alexandre? Esse livro, No Mundo Maior, ele é todinho, de capa contra capa, direcionado ao pensamento, às consequências positivas ou negativas do nosso pensamento. Esse livro é fantástico. Ainda, né? Esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue que absorveu tudo ou restituía ao cérebro físico. Ou seja, o pensamento oriundo de uma mente desequilibrada chegou aonde? No cérebro. Chegou no cérebro. Isso vai fazer o quê? Realimentação, né? Aí vai desequilibrar mais, aí vai gerar mais lixo, vai desequilibrar mais, e a gente, às vezes, por causa de um remorso, chega à loucura. Né? Só fazendo aquele link.
A mente desvarada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. A gente sabe que quando a gente tem um sinal transmitido por uma antena, chega uma distância, aí perde, né? Fica muito fraco, não é isso? Onde é que o sinal é mais forte? Na própria antena, não é? Então, quando a gente emite esse pensamento, quando a gente tem esse pensamento desequilibrado, vamos chamar assim, quem é que recebe esse pensamento com mais força? Nós mesmos. Vai afetar a gente? Com certeza. Vai afetar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Ou seja, autoenvenenamento, né? Tá tudo bem? Tem alguma pergunta, algum comentário? Pode dar mais 5 minutos. Tá bom, pode dar mais 5, nós estamos aqui no 46. Vamos ver, vamos correr então aqui. Onde é que nós estamos aqui? Né? Através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Ou seja, independente do resto do texto, né? Alguma coisa fez com que a mente se fixou onde? Nos impulsos automáticos, no império dos instintos. O que acontece se nós só vivermos nesse contexto de instinto? Né? O que acontece com a gente? A gente perde, né? A razão, a gente perde tudo. A gente vai viver como instinto. Né? Um pensamento em branco, talvez. Né? Onde é que nós estamos aqui, né? Uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispírito, que é a parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, deve, com mais forte razão, guardar as marcas das suas qualidades boas ou más. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Ou seja, nós armazenamos aqueles pensamentos que a gente pensa, né? Fixamente no perispírito. Tá? A nossa memória existencial, vamos dizer assim, está gravada no perispírito. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Tem um corpo etérico, nós já vimos isso, né? Que está ligado ao pensamento. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhes associa o sentimento. Nossas emoções doentias e profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermizos. Então, toda essa carga, né, negativa, potencialmente negativa, remorso, né, culpa, essas coisas, elas vão nos afetar diretamente. A nossa própria e a que a gente recebe dos outros. Enfermidades. Vou pegar isso aqui. Os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, pensamento positivo, reflexo positivo. Estamos falando do corpo físico, né? Na experiência comum, em esmagadora maioria, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda a tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Toda. Está falando aqui algumas? Né? André Luiz, né? Citando, repetindo aqui um expositor que eu ouvi. Os livros de André Luiz são como leite condensado, né? Faltou leite em casa, você pega aquela lata de leite condensado, bota numa panela, bota 3 litros d'água, 3 litros de leite, bota 5 litros d'água, 5 litros de leite, quer dizer, é condensado. Então, toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Aquela dorzinha nas costas, no joelho, aquela artrite, né, artrose. Né?
aquela facilidade de dormir, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. A noite toda, né? Ficando, né? Pro lado do outro, não consegue dormir, sabe? O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. É imperioso evitar os desregamentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios alvitantes. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem. Né? Só tem um detalhe que ele não falou, né? A gente tem que querer mudar. A gente está acostumado com quem a gente é, gente. A gente é isso que a gente é por centenas, milhares de anos. Abrir mão disso, dessa bagagem de quem nós somos, não é fácil. Não é fácil. Está na fila do banco, vem alguém dar um chute no calcanhar sem querer. A pessoa às vezes nem viu, está carregando alguma coisa, mas o leão, né, que está dentro da gente, está pronto para dar o bote. Está pronto. Não quer pensar. A gente dá o bote e depois. Já passou. Também quem mandou me pisar? Então aqui, né? Servem os trabalhadores na extração de recursos imprescindíveis, a criação de formas de pensamento, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Então aqui o auxílio ao próximo através da transformação, né? Criação de formas de pensamento. Sempre formas de pensamento. Né? Os dementados têm o quê? Problemas de construção mentais que eles construíram. A realidade ficou muito dura, mais difícil do que eles queriam suportar. Fugiram, construção mental, vive naquele mundo, né, próprio, de fantasia. Eu estava aqui fantasiando, desculpa. É necessário oferecermos o melhor material dos nossos pensamentos. Eu falei que eu sou. Olha só. É necessário oferecermos o melhor material dos nossos pensamentos. Né? Onde é que nós estamos aqui? Bom, acho que é essa parte aqui, né? A câmara do crime desapareceu da minha imaginação. Todas as ideias estagnadas que me limitavam o pensamento, qual se eu for o próprio remorso num casulo infernal, desfizeram-se de pronto, como escamas de lobo que se desintegrando me libertaram o espírito. Isso é tema para seminário. Então? Isso é tema para seminário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um fast forward aqui para o final. Não vou ler, não vou pular mesmo, até só para chegar nos últimos slides. Tá? Vamos ver aqui. Não, vou deixar aqui, não vou aceitar nada, só vou chegar no final. Então. Aí, venha na próxima. Tem mais. É só 80, gente. Bom, pensamento. O que é? Não sei. É uma coisa que acontece na minha cabeça. Esse aqui eu não copiei de ninguém, não. Esse aqui é meu mesmo. Né? O que faz? Me conecta com o universo. Me afeta diretamente, física e mentalmente. Afeta os outros em quem penso. Né? E te mantém vivo, né? Não vou falar disso. Não vou falar disso, porque agora faltam 5 slides, são 5 figuras. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Acho que redundância isso, né? Já conversamos sobre isso. Quem nunca leu, leia. Eu nunca li. Lerei. É muito melhor do que essa apresentação aqui. Muito. Muito. Eu gostaria de... Vou passar isso aqui rapidamente, porque ninguém vai fazer pergunta. Essa é a hora que eu fico constrangido, porque ninguém pergunta nada. Mas eu vou fazer agora
São 2 slides só que eu queria mostrar, que eu não queria deixar de pular, porque são 2 slides de 2 instituições que não me pagaram nada para falar sobre elas. Mas a primeira que eu vou falar, eu não sei quem conhece o Portal Ser, que é o portal, o grupo de trabalho do aluno do Dutra Dias, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso e se você não quiser ser assinante, você pode ter acesso a milhões de coisas, material assim, né? Eu tenho acho que uns 15 gigabytes de material deles no pendrive que eu fico escutando no carro, né? Podcast, palestra, tudo, eu baixo tudo, tiro o som, jogo no carro, eu fico ouvindo aquilo ali. Quer dizer, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que não requer nenhum dispêndio financeiro e que quem não conhece, eu sugeriria, com empenho, dá uma olhadinha lá, portalser.org. É uma coisa assim, me ajudou muito, me beneficiou muito e bom, eu teria, assim, eu faço questão, estou falando disso, né? De falar deles, porque o trabalho deles é um troço assim excepcional. Eu diria até que se o Espiritismo foi, sei lá, a 3ª revelação, a 4ª revelação, a 5ª revelação, eles são a 6ª, ou a próxima, porque eles estão transformando tudo em multimídia. Sabe? Trabalho fantástico. Eu acho que é uma coisa que deveria ser divulgada, porque a gente, nossa, principalmente agora que vai chegar o inverno, né, a gente tem diversas oportunidades de sair, né, não ficar enfiado em casa, né, um monte de horas de sol, né, então, né, e o outro é o Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não sei se quem não conhece, não ouviu falar, não ganha nada para falar deles. É um trabalho muito bacana e que eu vou evitar falar dele. Talvez vocês tenham curiosidade de lá saber o que eles fazem. Né? Existem formas de contribuir com pessoas. A gente faz a divulgação dele aqui em vários eventos da Então, mais um. Né? E eu acho que é um trabalho bastante legal que eles fazem, então acho que vale a pena pelo menos conhecer. Né? Então, pessoal, é isso. Obrigado.